Vamos mergulhar juntos numa ideia muito poderosa. A de que um encontro com Deus, sabe, nem sempre é aquela coisa tranquila que a gente imagina. Na verdade, pode começar como algo que nos perturba profundamente. E o mais incrível é como um sim, dito com fé, nesse exato momento, tem o poder de mudar a história para sempre. Vamos pensar um pouco. Qual é a primeira imagem que vem à cabeça quando se fala no encontro divino? Geralmente a gente pensa em paz, em tranquilidade, talvez um momento de silêncio, de muito conforto, não é mesmo? Só que quando a gente olha para a narrativa bíblica, a realidade é bem diferente. Em vez de algo silencioso e previsível, os encontros com Deus frequentemente interrompem. Eles confrontam e, no fim das contas, transformam tudo. A história de Maria é sem dúvida o exemplo perfeito disso. E é isso que nos leva à primeira parte da nossa análise. Vamos focar na natureza desse encontro, que, à primeira vista, foi uma coisa profundamente perturbadora para Maria. A reação inicial de Maria quando o anjo a saudou não foi de alegria, nem de se sentir lisonjeada. A palavra usada no texto é perturbada. Ela ficou muito inquieta, pensativa, tentando entender o que raios significavam aquelas palavras. Então, aqui está o ponto central. A gente precisa redefinir o que se entende por perturbador. Nesse contexto, não é algo negativo. É, na verdade, uma interrupção radical, mas muito bem-vinda, que quebra a rotina para abrir caminho para algo extraordinário. E essa frase ilustra um princípio fundamental de forma brilhante, né? Encontros genuínos com o divino são, por natureza, surpreendentes e desestabilizadores. Eles simplesmente não se encaixam nos nossos planos ou nas nossas caixinhas. Essa ideia é muito forte. Essas interrupções não acontecem por acaso. São atos de propósito, atos de graça, com o objetivo de redefinir completamente a vida de uma pessoa. Agora, vamos avançar um pouco para ver como essa história se desenrola. Saindo da perturbação inicial, o foco muda para a notícia, monumental e, vamos ser sinceros, aparentemente impossível que o anjo traz. O mais interessante aqui é o contexto todo. Temos uma jovem super comum, de um lugar que ninguém dava nada, Nazaré, e ela já estava prometida em casamento. E é justamente para ela que a notícia mais improvável da história é dada. Ela vai conceber o Filho de Deus, de forma milagrosa. E olha, esse momento não surgiu do nada, de jeito nenhum. Ele carregava o peso de séculos, de milênios de história e de profecias. Era, na verdade, a realização de um plano divino muito, muito antigo. Essa linha do tempo mostra a fidelidade incrível de Deus, né? Desde a primeira promessa lá no Jardim do Éden, passando pela profecia de Isaías, uns 700 anos antes, até chegar a esse exato momento, numa casinha simples em Nazaré. E assim a gente chega ao clímax da história, a decisão corajosa de Maria de aceitar esse chamado divino. Uma decisão que iria ecoar por toda a eternidade. Vamos quebrar um pouco os componentes dessa decisão. Primeiro, o risco. Era um risco gigantesco. Segundo, a entrega dela foi total, baseada na fé no poder de Deus. E terceiro, a consequência. Nossa, a consequência do sim dela foi transformadora, não só para ela, mas para toda a humanidade. Naquele momento, Maria não tinha como saber o alcance completo da sua decisão. Ela não tinha visão de toda a história que ia se desenrolar a partir de ali. E mesmo assim, ela humildemente se colocou à disposição para o propósito de Deus. Bom, para a gente ir concluindo, vamos trazer os temas dessa história para uma reflexão mais ampla, sobre como eles podem ecoar nas nossas próprias jornadas no nosso dia a dia. Essa história toda nos deixa com uma pergunta bem importante. Em que áreas da vida se costuma manter um controle tão rígido, tão absoluto, que talvez uma interrupção divina, essa perturbação bem-vinda, esteja sendo impedida de trazer algo novo e muito melhor? E essa é a grande lição. Assim como aconteceu com Maria, um passo de fé, uma resposta positiva ao chamado de Deus, mesmo quando parece perturbador ou impossível, tem o poder de mudar completamente não só a nossa própria história, mas também a história de muitos à nossa volta.